estamos dando início a mais uma sessão do nosso curso de História do Maranhão Colonial. Hoje nós realizamos a 5ª sessão nesse formato, com palestrantes convidados, e a temática de hoje é exatamente a questão da terra, mais especificamente a política de terra de César Maria no Maranhão Colonial, pensar exatamente como se dá essa base da questão da propriedade no Maranhão Colonial. Nós trouxemos como convidada a mestranda Osmarina Duarte, que é aluna do programa de pós-graduação de História, da UEMA, e o trabalho a pesquisa que ela vai apresentar agora é fruto exatamente do seu trabalho de pesquisa na iniciação científica, e fruto também que deu origem aí à monografia de conclusão de curso. Então, Osmarina vai falar conosco sobre a questão da terra. Tem sido, como nós temos colocado, um prazer enorme, uma satisfação muito grande, otimizar esse momento difícil a partir dessas participações. Acho que tem enriquecido bastante o nosso curso e, sobretudo, pelo alcance que ele está tendo nessa experiência. E nós agradecemos muito a presença da professora Osmarina, que a gente realmente possa ter um bom diálogo. Osmarina, só para te situar, eu encaminhei o texto, como sempre a gente está fazendo, o convidado nos encaminha um texto e nós encaminhamos a turma para que a turma faça a leitura, e depois, se pessoas que não tiveram acesso ainda quiserem, podem entrar em contato conosco, que a gente encaminha o texto também, não tem nenhuma dificuldade. E a partir daí do texto, depois a gente estabelece, depois do seu tempo de fala, a gente estabelece a troca, o diálogo mais intensivamente, tá bom? Então, Osmarina, você está com a palavra, muito obrigada e bom dia a todos também que estão chegando. Bom dia, gente. Como a professora já me apresentou, eu me chamo Osmarina, atualmente eu estou aí no primeiro ano do mestrado, cursando no programa de pós-graduação da UEMA. E antes de começar, eu queria agradecer, professora, pelo convite, é uma enorme felicidade de estar aqui e poder contribuir com esse trabalho que está sendo desenvolvido, Está tendo uma ótima aceitação, uma ótima recepção por todos, todas, e agradecer também a todo mundo que está aqui, são 31 pessoas aí que estão dispostas a estar aprendendo um pouquinho sobre o nosso Maranhão. Então, eu sei que a turma está saindo de uma aula, vindo para outra, mas é isso aí, a gente tem que abraçar as oportunidades e tentar aprender um pouquinho de cada, porque tem muita coisa para a gente aprender, muitas coisas para a gente saber mais. E conhecer sobre a nossa história é sempre um prazer muito grande, assim como estudar e poder falar e poder contribuir, para que a gente possa aí estar sempre falando um pouquinho sobre o nosso Maranhão. Como a professora falou, esse texto foi fruto da minha monografia que eu desenvolvi ao longo da iniciação científica sob a orientação da professora Lidaci. Foi uma experiência muito incrível, uma experiência de grandes aprendizados, e que também foi um subsídio, foi algo que me deu base para me poder elaborar o projeto para o mestrado. E foi um trabalho que eu estou dando continuidade, agora no mestrado, mas, entretanto, voltado aí para a questão do ensino de história, uma vez que é a proposta central do nosso programa, em que eu viso dialogar a cartografia histórica com o ensino de história no Maranhão colonial, através da elaboração de um produto, material didático, que é espacializar através de um mapa cartográfico sobre o processo de ocupação no Maranhão, para que esse material possa ser utilizado na sala de aula. Então, é um material que vai ser disponibilizado, é um material que vai estar aí para que nós, futuros professores atuantes, possam ser utilizados. Durante o período da monografia, eu trabalhei com a questão da propriedade de terra relacionada com a pobreza. E aí esse texto que foi disponibilizado se trata do 2º capítulo, da monografia,
em que a gente traz aí uma abordagem, uma análise documental, sobretudo uma análise descritiva, mais para o seguinte, que eu faço análise qualitativa da documentação, fazendo algumas discussões, mas nesse segundo capítulo, né, que ele vai ser intitulado A Política de Terra no Maranhão Colonial, vai ser aí o texto base que eu disponibilizei para a gente trabalhar. Outro material que eu vou disponibilizar também, gente, vai ser um slide. Já falei com a professora Lidaci, caso alguém tenha interesse, né, posso estar enviando por e-mail ou alguma pessoa, só entrar em contato que a gente envia sem problema algum. Aí, fica à vontade, qualquer contribuição, agradeço também. Espero que seja uma conversa, né, uma troca de aprendizagem para todos nós. Eu vou apresentar aqui o slide, então, só colocar aqui para a gente começar. E só como eu falei anteriormente, aqui em casa estão com reforma, então acho que vocês devem estar ouvindo um barulho, mas espero que não esteja atrapalhando. Faz parte, Rosmarina, todos nós estamos lidando com essa situação. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão conseguindo observar o slide ou não? Sim, sim. Sim? Sim. Então, vamos lá, gente. A temática central, né, da minha fala de hoje é a legislação de terra no Maranhão colonial, como eu falei anteriormente, né, que é o objetivo aí de discutir com vocês, né, sobre a legislação de terras em Sesmaria no Maranhão, a partir de uma análise documental. Entretanto, né, para se desenvolver essa minha fala, eu dividi a apresentação de hoje em 3 principais momentos. O primeiro momento em que eu vou discutir sobre a política de terra em Portugal, para que a gente possa compreender um pouquinho como é essa legislação num contexto português, uma vez que vai influenciar muito, né, no contexto da América Portuguesa. E aí, por seguinte, eu vou falar um pouco sobre a atuação do sistema de Sesmaria na América Portuguesa, que vai ser baseado na legislação em Portugal. E, por fim, o momento de encerramento da minha fala vai ser sobre as Sesmarias no Maranhão seiscentista, uma análise documental. Bom, e aí a apresentação de hoje tem o objetivo de analisar a legislação de terras a partir de algumas ordenações afonsinas que vão ser legisladas pelo rei Afonso V, manuelinas, que vão ser pelo rei Manuel I, e filipinas pelo Manuel II, a fim de refletir sobre essa atuação desse sistema de Sesmaria na América Portuguesa, e em especial o caso do Maranhão, né, que é o que nos interessa, mas é interessante a gente perceber que vai ser algo que não somente no Maranhão que essa legislação vai atuar, né, mas em todo o território. Bom, a gente sempre fala de Sesmaria, mas o que significa esse termo, né? O que significa esse conceito? Esse é um dos conceitos-chave da apresentação de hoje, um dos conceitos uma das palavras que a gente vai utilizar ao longo de todo o texto, e não tem exatamente uma definição estabelecida. A gente vê que existem vários significados, né, e esses significados, eles vão ser alterados ao longo do tempo, de acordo com o contexto, de acordo com o tempo histórico, mas, de maneira geral, né, nós sempre tendo esse termo associado à questão da terra. É um termo que está sendo associado à questão do cultivo, do tornar essa terra produtiva, relacionado com uma propriedade de terra. Então, Sesmaria e terra, né, podemos dizer que são palavras que estão sempre interligadas. De acordo com as ordenações manuelinas, né, as terras, elas são o quê? Sesmaria são terras que eram cultivadas, porém foram abandonadas por conta do êxodo rural, por conta de algumas questões, né, falta de abastecimento, crise alimentícia, e que elas acabam sendo deixadas de lado, e até mesmo a própria condição da qualidade, né, dessa terra que influencia nesse abandono. Já por outro lado, nós temos aí a historiadora Mônica Diniz, que, segundo ela, né, no seu trabalho, ela destaca que o sistema de Sesmaria corresponde a 1/6 do valor estipulado para um lote de terra. Então, aí a gente já está associado com a questão de valores, né, a questão de um determinado valor que aquela terra tinha, e que esse valor vai variar de acordo com a extensão, de acordo com a delimitação, de acordo com a própria qualidade dessa terra. E aí, por fim, nós temos aí a definição também de costa a porto, que é uma definição que ela é mais abraçada, né, assim, pela historiografia, que é associar a Sesmaria como uma forma de divisão da terra em 6 partes iguais.
Então, era um território dividido em 6 partes, que cada parte tinha um senhor de terra que estava ali responsável por explorar, por tornar aquela terra cultivável, né, aquela terra produtiva. Bom, associada à palavra, ao termo Sesmaria, a gente tem alguns termos que vão surgindo também ao longo da história. E são termos, né, que, assim como o próprio termo de Sesmaria, vão alterar de acordo com a sua semântica, de acordo com o tempo. Por exemplo, nós temos o termo sesmero, né? A gente vê uma dualidade entre sesmero em Portugal e, por outro lado, aqui no Atlântico, América Portuguesa, outro significado. Enquanto em Portugal o sesmero se refere àqueles que distribuíram as terras, aqui na América Portuguesa são aqueles que recebiam as terras, né? A gente vê que a política de terra sesmarial mais lá na frente, apesar de ser baseada na legislação elaborada em Portugal, mas aqui na América vai haver toda uma adaptação, toda uma adequação para as questões locais. Então, uma dessas questões vai ser justamente a figura do sesmero, né? Então, associada a Sesmaria, nós temos aí esse termo também. Bom, aí falando um pouquinho sobre a política de terra em Portugal, a gente tem aí uma primeira legislação, né, a Lei de Terra de 1375, que ela vai ser instituída, elaborada por Dom Fernando I, e aí vai ser elaborada no período da Reconquista, né, o período em que Portugal consegue reconquistar algumas terras que foram perdidas, né, e com o objetivo de ocupar novamente esses territórios, de povoar e tornar cultivo essa terra, né, para aí, no caso, tentar abastecer a região local. Por seguinte, né, a partir dessa legislação de 1375, as demais leis que vão vir futuramente vão ser todas baseadas nelas. Então, essas ordenações que a gente vê agora, a partir de diante, vão ser baseadas nessa lei de 1375 e que algumas leis, né, vão alterar alguns artigos, vão acrescentar, vão eliminar, de acordo com as questões, né, daquele momento. E aí nós temos aí a questão das ordenações soafonsinhas, de Afonso V, em que ele vai fazer algumas modificações. Uma dessas modificações vai ser o acréscimo de 19 novos artigos, que esses artigos vão ser baseados, né, de acordo com algumas reclamações que os vassalos vão realizar sobre a propriedade da terra, sobre o acesso da terra. E uma dessas questões que vão ser bastante discutidas vai ser a respeito do prazo, né, que se estabeleceu para que aquela pessoa que recebesse, né, o sesmeiro recebesse aquela terra, teria para cultivar. Então, tinha aí o artigo 21, estabeleceu o prazo de 1 ano para que as terras fossem lavradas, após ela for recebida. E aí uma questão muito interessante é que, em Portugal, a Carta de Sesmaria, ele não vai dar o título daquela propriedade, vai dar apenas a concessão para que aquela pessoa pudesse usufruir, tornar produtiva aquela terra, mas que o território seria, né, da coroa, até que se fosse, né, decisão da própria coroa em deixar aquela terra, aquele título para aquela pessoa que estava ali trabalhando naquele local. E um fato interessante é como era o procedimento sobre essa concessão dessas terras em Sesmarias. A gente vê aí 2 situações em que havia, né, primeiro, tornar público, né, durante 5 dias, a intenção da coroa em considerar aquela área, a fim de que, se ela tivesse alguma pessoa responsável para que ela pudesse se manifestar, e haver aí uma certa justificativa para poder continuar naquele território. E aí, caso não houvesse, né, a manifestação de alguma pessoa, ela iria, né, estar disponível para o cultivo. E caso houvesse, o senhor da terra, ele teria aí os prazos estabelecidos para cultivá-la, né, durante 1 ano. Só que uma questão muito interessante é sobre a falta de fiscalização que havia, né, em relação ao cumprimento dessa legislação. E devido a essa falta de fiscalização, haveria muitos conflitos, havia muitas discordâncias, desavenças entre as pessoas, porque umas, né, a gente vai perceber ao longo da documentação, sobretudo que isso é uma questão também que vai ser trazida aqui para a América Portuguesa, sobre esses conflitos, né, sobre delimitação, sobre o acesso, sobre quem que estaria responsável por aquela área. Então, diante desse contexto, né, aí nós temos aí as ordenações manuelinas, que vai trazer também um acréscimo
e algumas modificações baseadas aí na ordenação anterior de Afonso V, em que ele vai aumentar o prazo de 5 para 30 dias após a divulgação da intenção da coroa em conceder aquele território, para que alguma pessoa, né, que estivesse responsável se manifestasse. E aí a novidade dessa legislação vai ser o estabelecimento de 5 anos, uma fiscalização. Você recebeu a terra, após 5 anos haverá uma fiscalização, justamente para tentar, né, cumprir essa legislação e também conter esses conflitos que havia. E aí um fator muito interessante que até então era obrigatório, né, que essa terra fosse lavada e que isso fosse, né, algo hereditário. Entretanto, com as ordenações manuelinas, isso vai ser algo que não vai se tornar mais obrigatório. Veja que Dom Manuel I é a partir de 1511, então é o período em que Portugal já tem conhecimento sobre os territórios aqui, né, na América, e uma das principais questões, uma das principais preocupações que vai da coroa a partir de então, vai ser justamente administrar o povoamento, a ocupação, a exploração do território aqui na América. Então, Portugal já está, né, a gente vê que o sistema de Sesmaria, ele vai ser justamente com essa tentação de reorganizar essa questão fundiária em Portugal, a partir do período da Reconquista, ocupar aqueles territórios que vão ser reconquistados novamente, e que esse sistema de Sesmaria foi essa possibilidade, né? E, além disso, também ter aí o desenvolvimento dessas atividades agrícolas. Então, aí a gente vem agora, né, para o próximo momento, saindo um pouquinho do contexto de Portugal, vindo agora para aqui a realidade na América Portuguesa, né, sobre a atuação do sistema de Sesmaria na América Portuguesa. O sistema de Sesmaria, ele vai ser um sistema baseado na legislação jurídica de Portugal, e isso é uma questão bastante problemática, uma vez que a legislação vai ser elaborada de acordo com o contexto português, de acordo com a realidade daquele local. E, por outro lado, a gente sabe que aqui na América há contextos, né, variados, há questões locais que não são as mesmas questões de Portugal, e até mesmo há interesses diferentes, né? Então, a intenção de ocupar o território, de explorar o território, é uma questão bem do interesse da coroa, e uma das principais atitudes vai ser justamente transladar essa organização jurídica aqui para Portugal, ou para a América Portuguesa, né? Bom, e aí, a partir dessa característica, como eu falei no início, a gente vai perceber que, com o tempo, essa legislação vai se adaptando à América Portuguesa, no caso, e aí vai, né, elaborando critérios totalmente diferentes daqueles critérios estabelecidos em Portugal para ter o acesso à terra. Então, uma das primeiras características do sistema aqui vai ser justamente distribuir longas áreas de terras, com cerca até de 3 até 20 léguas de delimitação, né? E aí a gente vê que é uma área bem extensa para ser explorada, é uma área bem extensa para essas pessoas trabalharem nela, né? Só que, detalhe, esse acesso a essa terra não vai ser para qualquer pessoa, né? Não vai ser um acesso para todos aqueles que tinham interesse. Foi elaborado critérios para que pudesse, né, ser estabelecidos, para que pudesse ter a concessão. Bom, e aí o primeiro critério, ser cristão católico, e aí a gente percebe que esses critérios, né, já de cara, a gente percebe que é bastante excludente com os nativos locais, com a população local, uma vez que o cristão católico não são os indígenas, pelo contrário, né, são os portugueses, são os colonizadores. Então, qual seria o público-alvo, quais seriam as pessoas que teriam acesso a essa terra aqui na América, né? São essas pessoas, cristãos católicos, e também essas pessoas que tinham condições ou recursos próprios para que pudessem explorar a terra para o cultivo. E aí, um desses recursos seria, né, a mão de obra para a lavoura, e, ao contrário, lá de Portugal, aqui na América não vai ser o sesmeiro em Portugal é aquele que distribuía, aqui na América não vai ser essa pessoa, vai ser aquele que recebia, e quem está responsável pela essa distribuição vai ser os capitães gerais e os governadores. Então, geralmente as pessoas, né, como algumas pessoas que tiveram acesso ao texto puderam perceber, que as pessoas que tinham essa concessão, essa carta de Sesmaria,
eram aquelas pessoas mais próximas, né, dessas pessoas que estavam nesses cargos administrativos, dessas pessoas que estavam aí seguindo esses critérios da legislação, né, sesmarial. Bom, e aí ao longo dessa colonização, o sistema de sesmaria precisou progressivamente ser adaptado com as leis específicas para o contexto da América, e uma dessas adaptações, que vai ser algo, né, trazido como uma das novidades aqui na América Portuguesa, vai ser o pagamento de foro, né, vai ser o pagamento de uma taxa para aquela pessoa que tinha a carta de concessão. Então, veja que a gente tem duas figuras, né, a pessoa do título, aquela pessoa que tinha a carta concedida pela coroa para explorar aquele território, e também nós tínhamos outra figura que vai aí surgir no nosso contexto, que vai ser a figura do posseiro. O posseiro não é aquela pessoa que tem o título da terra, vai ser aquela pessoa que está cumprindo aquela legislação que é tornar cultivo aquele território. E ela tem, né, o acesso a ela mediante o pagamento do foro, que é essa questão do arrendamento das terras. E isso vai ser uma questão interessante, porque boa parte da nossa documentação, que eu até esqueci de falar, a documentação que a gente trabalha é a documentação catalogada do Arquivo Histórico Ultramarino, né, do século XVIII, sobretudo a partir da segunda metade. Então, com essa documentação, a gente percebe que há bastante reclamações e bastante solicitações de novas demarcações de terras, de novas concessões, porque muitas das vezes, né, os posseiros, no caso, eles não tinham título, mas eles tinham, né, estavam realizando aquela atividade produtiva naquela região, aquelas atividades agrícolas, e ainda pagando mediante pagamento de foro, que segundo a legislação isso não era algo permitido, né? Então, uma dessas questões que nos motiva, né, a estar estudando, a estar continuando trabalhando com essa temática, é justamente algumas questões atuais, né? A gente vê que atualmente no nosso cenário no Brasil a gente vê uma estrutura fundiária bastante conflituosa, bastante marcada por uma concentração de terras, né? E isso se dá muito, né, por uma das heranças coloniais que nós ainda temos aqui no Brasil, a partir desse próprio sistema de sesmaria, né? O sistema de sesmaria foi marcado por dar acesso à terra, né, aquele território para aquelas pessoas privilegiadas, para aquelas pessoas que tinham condições de explorar aquele território, e também, né, para aquelas pessoas que estavam ali próximas, né, à estrutura administrativa aqui da coroa. E isso se torna, né, um aspecto bastante excludente com a população local, né? Então, atualmente, né, essa estrutura fundiária no Brasil é como se fosse um reflexo dessa construção histórica da formação da propriedade de terra aqui na América. Então, um dos motivos que eu particularmente gosto bastante, né, de estar continuando estudando com essa temática, porque nos ajuda a compreender bastantes questões, né, a partir do nosso passado colonial. E aí, agora a nossa terceira etapa da nossa apresentação é sobre o sistema de sesmarias aqui no Maranhão, né, a partir da documentação do Arquivo Histórico Ultramarino. Bom, a partir dessa documentação, a gente pôde, né, catalogar, pôde conhecer um pouquinho mais sobre a nossa questão da terra aqui, nessa região, e nisso a gente fez uma análise, uma categorização, né, por categoria. A gente analisou primeiramente sobre a tipologia da documentação que nós estamos trabalhando. A gente vai ver mais no slide a seguir. Deixa eu colocar logo aqui. Bom, que essa é uma documentação bastante diversa, né, e que tem uma grande quantidade, ou seja, através desses dados a gente percebe que documentação nós temos muitas, né, nós temos muitas possibilidades de explorar. E lembrando que essa documentação está toda digitalizada pelo projeto Resgate, então é uma documentação que tem um acesso facilitado e que temos muitas possibilidades de trabalhar com essa temática, né, no Maranhão, e o que nos leva muito a chamar muita atenção da gente
é sobre a quantidade de requerimentos, né, de 1606 até o final do século XVIII, nós temos aí requerimentos, sobretudo, né, em que vai destacar a solicitação de uma carta de sesmaria e também solicitação de fiscalização dessa demarcação de terra devido aos conflitos que estavam ocorrendo. Então, outra questão interessante é sobre a análise dos anos que vão estar tendo, são os anos mais elevados da nossa documentação. A gente vê aí que durante o século XVIII há um grande número dessa documentação relacionada à questão da terra aqui no Maranhão colonial, e assim também como identificar quais são os principais locais de onde é que essas pessoas estão escrevendo, quais são as suas ocupações, quais são os seus cargos, quais são as suas relações políticas com o território local, assim também quais são os destinos, né? A gente percebe que vemos muito destino, logicamente, para a coroa, para que pudesse atender essas demandas. E também, mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre situar as regiões do Maranhão que mais prevaleceram e que mais foram citadas nos documentos, né? Adianto que, dialogando aí com o texto do Rafael Chambaleron, sobre a questão do povoamento, a importância dos rios. Então, principalmente, né, as regiões próximas aos rios aqui no Maranhão vai ser as regiões mais disputadas, as regiões mais solicitadas nessa nossa documentação. E aí, um dos principais assuntos a ser tratados nessa documentação vai ser, novamente, a solicitação do título da propriedade de terra, a solicitação da carta de sesmaria, a solicitação de uma nova demarcação de terras, a solicitação também de materiais para aquele desenvolvimento da atividade agrícola, principalmente aqui na região, tive a questão muito do arroz bem presente, a solicitação também de mão de obra, solicitação de materiais, como eu já havia dito, né? Devido ao tempo, eu não vou falar especificamente de todos esses pontos, eu trouxe alguns pontos específicos, né? Como eu já destaquei agora ainda há pouco, sobre a tipologia da documentação, que a partir dessa questão a gente pode ver o vasto documento que nós temos, podemos estar trabalhando com essa temática. E aí a gente vê aí também sobre da onde a maioria desses documentos vão ser escritos, né? A gente vê que a maioria dessas pessoas, elas ocupavam cargos administrativos, ouvidores, né? Ouvidores, governadores, capitães, que vão estar solicitando a propriedade, né? O título da terra, e alguns membros eclesiásticos também, de onde que eles estão enviando esses documentos. Aqui mesmo de São Luís, Freguesia de São Bento de Balsa, Vila Santa Maria do Icatu e Vila de Santa Maria de Alcântara também. E aí uma das principais solicitações, uma das principais áreas que vão ser solicitadas vai ser as regiões próximas ao rio Itapecuru, o rio Parnaíba, Mearim, Rio Munim, Balsas, Pindaré, justamente, né, devido às principais atividades econômicas que eram desenvolvidas em torno da agricultura e que vai dar possibilidade, né, deles desenvolverem essa atividade econômica. A partir dessa questão, né, a gente vê o que é aqui no Maranhão, né? O sistema de sesmaria, ele vem trazendo demonstrando para a gente uma forte ligação do homem com a terra. Uma vez que terra, né, nesse período, vai ser sinônimo de riqueza, a terra vai ser um sinônimo de distinção social, terra vai ser um sinônimo, a propriedade, né, de ser uma pessoa próxima desse corpo administrativo, de ser uma pessoa vista como uma pessoa de qualidade, uma pessoa de cabedal, e que isso, né, vai trazer uma grande importância da terra para o homem nessa região. E aí, devido a isso, né, a documentação permite também a gente perceber que no Maranhão colonial havia muitos conflitos pela terra, né? A gente vê aí as desavenças em torno desse acesso à terra, uma vez que a gente vê que a legislação ressaltava que não era, mas na teoria era isso, entretanto, na prática a gente via algo totalmente diferente. Então, algo que era realizado e que era sempre, que está sempre presente na documentação, as pessoas sempre reclamando devido à falta da fiscalização e solicitando a fiscalização para que, né, pudesse cumprir, assim, a legislação. Então, gente, mais ou menos
apresentação que eu tinha organizado para vocês é sobre isso, né, para a gente dar o pontapé inicial para a nossa conversa. Eu espero que tenha ficado algo claro ou tenha contribuído de alguma forma. Como identificar quais são os principais locais de onde é que essas pessoas estão escrevendo, quais são as suas ocupações, quais são os seus cargos, quais são as suas relações políticas com o território local, assim também quais são os destinos, né? A gente percebe que vemos muito destino, logicamente, para a coroa, para que pudesse atender essas demandas. E também, mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre situar as regiões do Maranhão que mais prevaleceram e que mais foram citadas nos documentos, né? Adianto que, dialogando aí com o texto de Rafael Chambaleron, sobre a questão do povoamento, a importância dos rios. Então, principalmente, né, as regiões próximas aos rios aqui no Maranhão vai ser as regiões mais disputadas, as regiões mais solicitadas nessa nossa documentação. E aí, um dos principais assuntos a ser tratados nessa documentação vai ser, novamente, a solicitação do título da propriedade de terra, a solicitação da Carta de Sesmaria, a solicitação de uma nova demarcação de terras, a solicitação também de materiais para aquele desenvolvimento da atividade agrícola, principalmente. Já mostra aí, né, que muitos pediam, né, que os pedidos eram muitos, não é? Então, contudo, o atendimento não era simplesmente eu vou para o Brasil, né, eu vou para o Maranhão e já tenho terra, né? Então, quando a lei, ela amarra nos critérios, e na medida em que ela amarra nesses critérios, ela já está selecionando quem pode e quem não pode ter acesso a essa terra, né? Então, esse é um ponto que eu acho que seria interessante a gente voltar para dar uma visibilidade nessa quantidade realmente, se a gente pudesse até, não sei se voltar. Normalmente posso sim, professora. Tá? Esse quadro, essa tabela 1 da tipologia documental, porque ela realmente expressa aí o quanto isso para o Maranhão, né? Não estamos falando ainda de América Portuguesa como um todo, mas especificamente para o Maranhão, quando você coloca exatamente aí, olha, né? Requerimento, bate praticamente os requerimentos com a data, a carta de data Sesmaria de 1787 a 1708 e os requerimentos de 1706 a 1799, 870. Então, era muita gente pedindo, né? Muita gente pedindo. Então, assim, contudo, realmente, eu sei que nesse primeiro momento você fez um trabalho exatamente de identificação, né? Ainda falta uma outra etapa, exatamente mergulhar mais, né? Mas, de cara, a gente já percebe isso, né? Quem pede não quer dizer necessariamente que recebe. Né? E isso já é um ponto importante para a gente não tratar com aquela superficialidade e achar que o indivíduo que veio, ele já veio recebendo terra. Não necessariamente. Né? O outro ponto que me chama a atenção, né? E aí as cartas também, né, que você coloca aqui, são 36, né, a quantidade que você encontrou para esse período que você está trabalhando também. Né? Então, eu não sei se foi possível você perceber se essas pessoas que entram com requerimento, também elas são as mesmas que estão, né, também endossando, escrevendo, fazendo seu pedido nas cartas, ou se são pessoas diferentes. Tem um caso de um ouvidor, do Antônio Manuel, ele faz a solicitação e depois ele vem fazendo novamente a carta reafirmando o seu pedido, e aí ele até justifica, né, o porquê que ele quer esse território, que é justamente para a questão da plantação de arroz. Então, o caso desse ouvidor, ele nos chama muita atenção, porque ele faz justamente essa situação, né? Ele faz o pedido, depois ele faz novamente, reafirma a sua solicitação e justifica o porquê que ele quer essa solicitação. Ou seja, então, nessa documentação aí,
nós podemos encontrar exatamente casos de pessoas que estão usando as duas vias, né, para pedir e reforçar o seu pedido, o que restringe ainda mais, né, esse número de pessoas. Né? Então, não é representativo, você colocou aí para o seu período 36 cartas, mas não quer dizer que são, né, 36, não é, pedidos diferentes do que já tinha no requerimento, né? Não necessariamente. Então, esse é um ponto também. Né? A outra coisa que você fala, que penso que é interessante a gente também ouvir um pouquinho, é com relação aos locais de origem, né, dos remetentes. Então, como você... isso, os blocos de perguntas serão divididos em 3, que o Bruno está avisando. Né? Enfim, então, enquanto as perguntinhas chegam. Né? Então, realmente essa é matemática que para nós não é matemática um tanto quanto difícil da gente lidar, não é? Porque a forma, o que a gente vê, né, eu falo isso assim do ponto de vista da formação escolar sobre terra, né, se restringe a uma abordagem muito superficial. Capitanias hereditárias, nesse período colonial, capitanias hereditárias, aí se dá um salto logo para os engenhos, mas aí é uma unidade produtora que só se vê realmente, basicamente, os escravos e o açúcar, né? Mas não se vê o processo da formação desse engenho, etc. Né? E na questão da terra, da forma como você aborda, na questão das Três Marias, a gente pode perceber exatamente quem são esses primeiros, né, agentes, esses primeiros proprietários, de onde vêm, né, esses primeiros proprietários, de onde eles estão. Quando você tem esse cuidado de localizar, por exemplo, os cargos, né, dos indivíduos, a gente percebe claramente aí quem são esses, né, de onde que estão, onde estão esses indivíduos, né, que elite é essa, basicamente, né? Então, e aí, não sei se você teve a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais, de falar em que medida que essa elite também está em outras instituições, por exemplo, Câmara, né? Qual é a presença aí, né, da Câmara, por exemplo, dos camaristas, nesse processo de formação, né, territorial do Maranhão, de ocupação desse território. Certo. A maioria dos cargos, professora, que a gente vê, né, sobre a ocupação, a gente não vê tanto a relação dos camaristas, mas a gente vê muitas pessoas relacionadas aos ouvidores, alguns militares também da região, que estão sempre solicitando, alguns juízes, e a gente vê sempre esses grupos de indivíduos, né, dentro desse contexto. Então, uma elite burocrática, mas que não passa. Porque isso é uma coisa que a gente acha que precisa ainda, né, mais estudo e aprofundar mais. Porque os camaristas também são os proprietários de terra. Né? Então, é um ponto que a gente realmente precisa ver. O outro ponto que me chamou muita atenção no teu trabalho é quando você mostra também a questão das mulheres. E eu queria que tu falasses um pouquinho, né, que não falaste, a presença das mulheres. Sim, eu não falei na apresentação, sim. A gente vê, sim, a participação de algumas mulheres nessa documentação, embora de forma mínima, mas sim, elas estão presentes, e seguindo também o critério, né, de estar solicitando para estar realizando essa atividade econômica agrícola. E aí, para ter o acesso mediante, né, segundo toda a legislação, segundo todo os critérios. Mas eu não achei tão mínima assim, Osmarina, porque são 80, não é? Você falou em 80, é um número significativo se nós considerarmos que sociedade que nós estamos falando. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade que realmente o espaço das mulheres, né, está muito bem definido, e o papel das mulheres, né? Mas é algo que a gente tem que realmente aprofundar, não é? Com relação também a essas regiões que tu falaste, Osmarina,
né? O Mearim, né? Sim, Itapecuru, Pindaré, Balsas, Pindaré, são regiões aí que são banhadas por rios, né? Que aí vão auxiliar nessa questão dessa ocupação desse território. Isso aí é outro ponto interessante para a gente pensar exatamente como os cursos dos rios definem, né, fundamentalmente essa ocupação territorial, né? Isso aí é fundamental para a gente pensar exatamente essa formação, né, territorial do Maranhão, né? Então, o Mearim, né, e continua exatamente, bem lembrado, Reinaldo, e ainda continua, né? Então, os rios, eles são os agentes exatamente dessa interiorização. E esse processo ele vai se dar exatamente com a formação, né, das fazendas, enfim. E a gente vê também, professor, o fluxo, né, de deslocamento dessas pessoas dos centros, no caso São Luís, né, indo para o interior do Maranhão, né, no caso, porque aqui nessa região a gente tem, né, as pessoas tinham residências aqui, né, nos centros urbanos, né, entre aspas, mas que sempre estavam se deslocando para essas outras regiões, né, a movimentação dentro do Maranhão. E essa mobilidade, por exemplo, por isso que eu realmente essa questão da terra no período colonial, que é um trabalho que ainda está muito por ser feito, muito explorado e tudo mais. O que nós estamos apresentando aqui é só a pontinha do iceberg, né? Para mostrar exatamente essa potencialidade, mas o que a gente percebe é que essa mobilidade ela é bastante significativa. Por exemplo, eu encontro documentos do século XVII da Câmara de São Luís, como eu até mencionei no encontro passado, né? Dizendo que não vai ter sessões, isso é recorrente nos documentos da Câmara, que não vai ter sessões porque não tem quórum, exatamente porque os membros estão nas suas roças, nas suas propriedades, ao longo do Itapecuru, ao longo do Mearim, né? E como você está trabalhando com um período mais à frente, né, mostra exatamente esse curso chegando mais para o centro do Maranhão. Eu vou ler aqui a pergunta da Maria Clara Martins, que ela diz assim: Osmarina, no texto você fala que os problemas de terra em Portugal vão estimular o desenvolvimento da navegação, consequentemente, levando ao início do processo que levaria ao descobrimento do Brasil. Se possível, gostaria de saber se esse desenvolvimento da navegação estaria mais associado ao comércio, à pesca ou algum outro fator. Bom, foi a Maria Clara, né? Isso. Então, Maria, obrigada. Gostei muito das perguntas de vocês, de você no caso. Bom, estaria assim associado, né? Mas veja só, que ainda é uma exploração inicial, mas a gente sabe que a colônia foi importante, essa conquista, né, esse achado, esse encontro foi importante para o desenvolvimento do comércio em Portugal, por dar uma série de possibilidades, né, de novos produtos, de novas questões que antes não eram, estavam presentes no comércio português e que com o encontro, né, aqui com a América vai trazer essa possibilidade, e esse desenvolvimento dessa navegação, sim, está, sim, associado a esse comércio, a esse fator econômico, sobretudo, né? Não tem como desassociar a questão comercial, né? Agora... E ganha um fluxo bem grande, né? Isso, né? Essa relação da navegação tanto que, como a gente falou na aula passada, o que nós temos aí é um império que vai se constituindo, um império ultramarino, com um império oceânico, como o Antônio Espanha disse, que tem uma outra dinâmica, que está exatamente explorando as relações mercantis, que está exatamente buscando ampliar, e amplia, né? chega até o Japão, amplia as suas relações
comercial, exatamente para sair, né, das antigas rotas mediterrâneas e sai. Né? Então, de fato, o comércio ele é propulsor, né, dessa questão. Né? Reinaldo diz assim, se conseguir pegar essa presença indígena, seria extraordinário. O Reinaldo está dando aqui uma dica, diz, olha, se conseguir pegar essa presença indígena, será extraordinário nessa questão, que é a questão que o Maílton colocou, né? Fica aí a dica para ficar atenta à documentação. Né? E isso é interessante porque cada vez mais as pesquisas sobre a questão indígena estão alargando cada vez mais a participação, né? ou melhor, alargando a nossa visão acerca da participação do indígena nesse processo colonizador, que é muito além, né? e sobretudo para nós do Maranhão, porque nós passamos aí todo, né, o século XVII, esse processo de colonização sendo desenvolvido à custa da mão de obra indígena, que é outro ponto importante quando se fala dessa questão de terra, que nós não podemos deixar. Agora, como esse indígena ainda ele está, né, nas diferentes formas inserido dentro desse processo, né, esse aí é realmente a cereja do bolo que cada um na sua pesquisa, né, pode apresentar, o que a documentação permitir. Realmente, eu também concordo com isso. Pedro Hugo Ramos diz assim, Osmarina, tendo em vista o papel importante que a política de César Marinha desempenhou no processo de colonização dos domínios ultramarinhos portugueses e da complexidade acima da questão agrária na América Portuguesa, que exigia de uma organização jurídica nesse período, como a falta de fiscalização, que foi mencionada aqui, da coroa portuguesa, contribuiu para o problema da distribuição de terra, que se refletem até os dias atuais. Essa questão foi formulada em grupo. Esse grupo está danado, esses grupos estão bons. Esses meninos estão bons, professora. Olha, mas essa é a questão fundamental, né? A falta de fiscalização, primeiro porque, como eu falei na apresentação, a teoria, né, a legislação dizia uma delimitação, dizia a respeito dos critérios, mas na prática a gente vê uma configuração totalmente oposta, né? A gente vê que a concessão, até a questão própria do arrendamento, era algo que não era permitido, né? Mas que era praticado. E isso a gente vê, como acho que foi a Pamela que falou mais na frente, como aqui eu tive que atualizar a página, eu perdi todo o chat acima. Mas eu acho que foi ela que falou a respeito dela ter lembrado essa relação entre posmeiro e poceiros e os atuais grileiros com poceiros, né? Alguns conflitos em torno dessa questão, né? A falta de fiscalização é muito importante, né? Até porque a gente vê que na prática a gente vê uma questão oposta do que estava na própria lei, né? E essa ausência dessa efetividade da fiscalização, né, dá um outro desdobramento também, que ainda precisa ser estudado, que é a questão dos poderes que esses proprietários de terra vão ter. Né? Então, que eles são, né, eles recebem, eles são os donatários, né? Então, eles são os agentes, os proprietários, eles são os que vão comandar. Então, assim, essa falta dessa fiscalização, porque quando se restringe a fiscalização, né, a questão da terra, aos ouvidores, a uns poucos, né, representantes da coroa portuguesa, obviamente que eles não dão conta. Né? E, além de tudo, tem as relações e os interesses locais que têm que ser considerados. Né? Sim. Então, assim, com certeza, esse é um ponto também muito interessante. Além dessa questão da falta, estimular bastante os conflitos, né, desavenças entre os próprios, as próprias pessoas que estavam solicitando a César Marinha. Agora, a equipe
Hugo toca num ponto também, que a questão é como essa ausência de fiscalização reflete, né, nessa questão da distribuição de terra. Eu acho que nesse momento a gente não tem como responder, mas que certamente tem alguma questão. E será que realmente todas as terras, e aí os especialistas que estiverem aqui podem colaborar também, né? Os que não dão conta, não realmente produzem, né, conforme toda a determinação legislativa e tudo mais, será que, primeiro, essa terra é devoluta mesmo? Segundo, será que, né, o que ela apresenta como produção é o que se tem efetivamente também, né? Então, é algo ainda, muita coisa para realmente, que não temos ainda resposta, né? Pelo menos nesse âmbito aqui que a Osmarina está trabalhando, talvez outros que estejam por aqui possam colaborar, seria uma honra, né? A Liana Amorim, nossa querida Liana, diz assim: sim, eu não recordo muito da questão portuguesa, mas na dinâmica espanhola é bem possível ver lideranças indígenas enviando representação à coroa espanhola, mostrando ou demonstrando que muitas vezes os indígenas estavam bem inteirados da própria legislação. Sim, a atuação para a América Portuguesa, e isso a historiografia ainda nos deve, né? Nós devemos a historiografia, não sei, os pesquisadores, né? De fato, a participação indígena, né, a despeito de trabalhos excelentes que já têm e já mostram aí uma vitalidade muito grande, né? A Carla, a Celestino, Regina Celestino, né? O Rafael Allen, enfim, tem todo o próprio, vai ser o nosso próximo convidado, o André Ferreira, que já uma outra perspectiva, mas que vai mostrar, né, mais uma atuação do indígena, né, das indígenas mulheres nesse processo também. Então, de fato, ainda precisamos botar para fora muito dessa participação, né, indígena, que está, apesar dessa documentação administrativa, mas que está presente de uma forma ou de outra nessas documentações. Não sei se tu queres comentar alguma coisa, Maria. Não, pessoal, tranquilo. A Pamela, que você havia falado, Pamela Paiva, diz: não é uma pergunta, mas consegui perceber a relação dos sesmeiros versus poceiros com a relação existente entre os grileiros, poceiros, muito interessante. Vai comentar, Maria? Não, então vamos. Mas é isso mesmo, né? As bases, nós estamos aqui instigando, né, muito desse processo com relação à terra, que diz respeito às bases, né? E as implicações disso na longa duração, as permanências que nós temos em muitas práticas, né? Há muito ainda, porque tem muitos trabalhos estudiosos fantásticos, né, que se debruçaram do século XIX para cá, né, a questão da terra, que é muito importante, né? E os estudos que tem do século XVIII, século XVII, né, por conta da dificuldade da documentação, são os que realmente nos fazem perceber realmente as nossas permanências no que diz respeito ao trato da terra, né? E aí a gente pode pensar também no trabalho da Carmen Alvear, que tem sido assim, fantástico, que tem feito um trabalho. Acho que o próximo curso que eu fizer, eu vou também, né, convidá-la para fazer uma fala também sobre essa questão da terra, né, agregando com os que trabalham aqui também. Tá? Maírton diz: Eldaci Osmarina, como anda essa documentação sesmarial para o período nos arquivos do Maranhão? Opa, Osmarina! Ai, Maírton, nós queremos mais gente para pesquisar. Ainda não, essa questão ainda não demos conta. Eldaci, boa tarde. Parabéns, Osmarina. Eu gostaria de saber, eu sou o Piauí.
né, em especial, e se temos os mesmos que solicitam as Sesmarias no Maranhão, solicitam também para o Piauí, né? E aí a pergunta é sobre se há essa divisão nos arquivos para documentação específica sobre o Piauí, Sesmarial. Parabéns, viu, pela... Obrigada, Maírton, obrigada. Ele perguntou, professora, sobre a participação do Piauí na documentação. Olha, eu olho mais a questão do Pará, mas até o momento sobre o Piauí ainda não encontrei tanta documentação. Não sei se o Samir também que está pesquisando. Sim, que está aí mais. Já botou aqui o Samir, né? Mas com certeza deve ter alguma coisa. Sim. Né? Mas a gente ainda não. Eu também não lembro. A gente fazendo essa discussão e tudo. Porque, como eu te disse, a documentação é muito grande, como a Osmarina colocou, então ela fez uma varredura no geral, e como que a gente vai lidar, qual é o tratamento que a gente vai dar a essa documentação, né? Para a gente saber o que tem e depois definir o que vai mergulhar. Então, é esse primeiro momento que a Osmarina está falando para a gente, está apresentando, né? Então, certamente deve ter, com certeza. Agora precisa ainda mais mergulho, né, nessa frente. Oi, diga, Samir. Responder não sei se eu vou conseguir, mas a questão do Piauí tem específico, obviamente, no HO do Piauí, só que mente sobre a primeira metade do século XVIII. O Maranhão tem documentação sobre o Piauí, mas como é que especificamente ali estamos te ouvindo bem baixo. Sim, está cortando. Ela não era bem delimitada, na verdade. O sertão do Piauí é muito confundido com o sertão do Maranhão. Então, assim, por exemplo, as Marias ficam situadas na ribeira do Paraná. Então, era a fronteira natural, mas é uma região que se confunde bastante. Maria. A gente está cortando. Essa era uma Está cortando, Samir. Não estou conseguindo compreender. Eu acho que estamos realmente. A internet não está colaborando. Mas por agora, Maírton, a gente vai te agradecer por mais essa provocação também. Tá, Lidaci. Diga. Só mais uma observação. No EIC, no passado, lá no Natal, eu estava num grupo, e a Ângela Domingues, ela estava também, né, sobre viajantes, naturalistas. Sim. E ela me fez uma provocação que eu acho que também serviria para vocês, né, que ela, ao final, ela deu como sugestão que eu criasse um site com essas informações de naturalistas e viajantes no Maranhão. E como nós sabemos, está tendo muito isso na história agora, né? O database Slave, da escravidão, talvez seja um dos mais importantes aí desse fenômeno, né? Assim como é o banco de dados sobre famílias, né? Aqui no Brasil também nós já temos essas iniciativas, né? Por exemplo, o pessoal de Salvador criou o Salvador Escravista, né? Que vai falar que eram os donos do trato de escravos, que eram os senhores de escravos. E eu vendo aqui o trabalho da Osmarina, e teu também, pela tese, seria interessante para vocês aí e para nós aqui acompanhar esses dados no futuro fossem organizados em um site com os proprietários de terras do Maranhão, que é uma questão atual nossa, nessa questão de latifúndio, e assim, saber essas origens familiares de quem são esses proprietários de terra no Piauí do Maranhão. Então, né? Exatamente, fica aí esse desafio aí para você. Olha,
Eu não sou especialista em terra, viu, Maílton? Mas entraria as câmaras isso, também, né? Porque tem aí uma correlação, posse da terra e o poder, né? Não, é um trabalho, assim, apaixonante, né? E tem um fôlego imenso, sabe? E aí a gente está exatamente fazendo essa divulgação para ver se a meninada se estimula, né? A trabalhar com a gente botar aí para constituir exatamente essa ideia do banco de dados, né? Que foi exatamente a nossa proposta no projeto. Mas, terminou que não foi muita coisa, né? E conseguimos ainda sistematizar já temos uma sistematização, mas ainda falta mais trabalho, né? Para que a gente possa realmente melhor divulgar e tudo mais os dados, né? E que nesse primeiro momento que nós fizemos essa tipologia documental e essa tipologia dos assuntos para exatamente, né, ir mapeando, inclusive, quem são esses, né, esses grandes proprietários, né, a base desse latifúndio. Então, o Reinaldo está dizendo, Bahia é esperto. Então, é isso aí. Eu acho que a gente realmente, nós no Maranhão, temos que trabalhar dessa forma mesmo, né, com colônia. Montando as bases, dialogando entre a gente para ver exatamente como esses dados podem auxiliar um e outro campo para que a gente possa realmente ter uma compreensão compartilhada. Não ficar exatamente nas duas dias. Eu te agradeço por Ela tá na sala. muito bom. Ela tá Ele desce. Oi. Só um minutinho, uma pergunta. É rapidinho. Acho que vai dar para responder brevemente. Porque a gente está falando agora, né, nessa questão da sismaria, e aí você percebe que é uma da coroa portuguesa justamente para ocupar esse território, e na fala da Marina e também no questionamento de várias outras pessoas ficou bem claro que existe disputa, né, entre esses agentes que estão dentro dessa terra, sejam os poceiros, contesmeiros, e por vezes né, os capitães donatários, enfim, eles entram nessa disputa. E aí, tendo em conta que essas terras, elas são disputadas, né, existem conflitos nessa terra, eu gostaria de saber se já foi possível na documentação, por exemplo, pessoas que alegavam ou que pediam terras por ter servido a coroa, por exemplo, na questão militar, se existe um evento pontual que faça isso seja fator. Por exemplo, não sei, alguém pedindo terra tal porque ajudou na ocupação, existe isso. A questão militar é uma questão muito importante, né? Lembrando aqui, eu disse que eu esqueci, né? Mas existe o caso, por exemplo, do Felipe Camarão, que foi um militar indígena, e no século XVII, 1648, que ele colabora na defesa do território de do Rio Grande do Norte, tal, da Paraíba, contra os holandeses. Então, acho que também colocaria também os indígenas aí, que hoje estão sendo cobrados tanto, e na verdade eles merecem ser lugar dentro da história, para a gente saber mais um pouco, né? Eu queria saber um pouquinho dessa questão militar, de como ela é vista, se é atuante, enfim, se ela é um fator que também serve como justificativa para fazer o pedido de uma pescaria, enfim. Ele, assim, sim, é possível, é assim, um fator. Inclusive, é um dos grupos que se destaca entre os solicitantes de Sesmaria, justamente por conta desses serviços prestados para a coroa. Exatamente. Terminou? Sim. Porque esse mundo, né, que nós estamos tratando, exatamente, primeiro que nós temos que pensar aí nesse quantitativo de agentes da coroa, nesse processo inicial que nós estamos falando. Então, a gente não está falando de números tão grandes, né? Então, esses indivíduos, né,
Os militares, eles são fundamentais, né? Os sargentos, quando a Osmarina mapeia os cargos, né, nessa documentação, ela vai encontrar exatamente isso, sargentos, não é? Vai encontrar, não são só capitães, não tem só a burocracia administrativa, né? Então, quem está levando terra, e esse é um ponto interessante, Liana, agradeço muito a tua pergunta, né? Porque aí a gente tem que pensar, quem está levando terra é essa elite local, mas quem é essa elite local? Essa que é a questão que a gente ainda precisa, né, dar mais visibilidade, nós pesquisadores. Quem é essa elite realmente que compõe esse processo inicial, né? E o que ela se faz elite a partir de quê? Né? Então, a terra é um elemento, sim. Então, é um elemento para ouvidores, para a burocracia administrativa, mas para os militares também. Então, esse pessoal aqui, claro, eles não estão de graça, né? Então, aí a lógica, né, do poder da monarquia corporativa é essa, né? Então, ele está o tempo todo trabalhando com essa lógica dos serviços prestados e as remunerações para os serviços prestados. A quantidade de documento que você sabe que nós encontramos de indivíduos, né, solicitando mercês por isso, por aquilo, tais e tais serviços, e dentre eles os mais bem divulgados ou, enfim, valorizados, são exatamente esses serviços militares, né? Então, são os que asseguram o domínio da terra. Então, porque a questão da própria defesa era um fator muito importante, além de ocupar, né? Então, eram serviços valorizados, né? Pois é, extremamente valorizados, né? Sem aspas mesmo, para a época eram extremamente valorizados. Valorizados. Porque exatamente são eles que estão fazendo também, impulsionando, né? Junto com movendo todo o conjunto que impulsiona a colonização, melhor dizendo, tá? Então, obrigada, Liana, pela sua pergunta, porque nos fez pensar também nessa outra categoria que é importante nessa questão da terra, não é? Para a gente não pensar que são só, né, o administrativo, né? E por isso que aí realmente as questões anteriores a gente mapear quem são esses indivíduos, né, que estão, os cargos são importantes, e depois, né, pensar aí o nome desses indivíduos é muito importante, né, para a gente ir vendo onde eles estão e um pouquinho da trajetória de cada um. Não sei se tem mais alguma pergunta. Também o horáriozinho já deve estar todo mundo, né? 12h41. Olha, eu me dou assim imensamente satisfeita e agradecida, né, pelas colaborações, né, pela participação de todos. Esse é um tema, como eu disse, nós estamos, a intenção mesmo é de provocar, é de mostrar que tem pesquisas, e olha, aqui já tivemos a satisfação de ouvir o Samir, né, de ouvir o Maírto, as equipes da turma que leram, souberam valorizar, né, o momento para o diálogo, né? Então, assim, eu acho que assim a gente começa a se perceber melhor, assim, a entender o nosso processo histórico melhor, né? Ainda não temos resposta para tudo, estamos longe de, nem sei se um dia teremos, né? Mas temos muitas perguntas, e é isso que dá sentido para o historiador, né? É isso que dá sentido para o pesquisador, né? Mais do que respostas, as perguntas nos levam a muitos mundos. Então, isso é realmente... As perguntas vão dando origem a outras perguntas e vão traçando caminhos, né, novos, como já foi dito. Olha, muito já se pesquisou, muito se falou sobre Sesmaria, né? Mas a perspectiva que nós estamos falando hoje já é bem mais instigante para a nossa realidade. E essa perspectiva tem que estar consoante com o que nós estamos vivendo hoje. Não existe um tema mais atual do que a questão da terra.
Então, para a gente entender por que estamos, né, um desgoverno, né, que simplesmente dá um tratamento completamente de descaso à questão das terras indígenas, a gente tem que compreender, né, qual é a base dessa sociedade com relação à questão da propriedade. E por isso nós precisamos estar relacionando esse passado ao presente. Então, a Liana está dizendo, é a sina do pesquisador, é isso mesmo. Eu quero agradecer, Osmarina, queria, se você quiser falar alguma coisa. Não, só agradecer mesmo, professora, pelos questionamentos também de todos, vão ser muito válidos, eu anotei todos, tirei aqui o Ctrl+C, Ctrl+V do chat, porque eu estava tendo problema de comunicação, a internet que estava um pouco ruim, e que sim, são questionamentos que vão ser levados em conta. E é isso aí, trabalho tem demais, né, questões vão surgindo, algumas com resposta, outras sem, e eu que agradeço novamente o convite, a atenção, aí são 26 pessoas ainda aí, 12 não é?